O ano de 1500 é ensinado nas escolas como um momento de pura sorte. Pedro Álvares Cabral, supostamente perdido no oceano a caminho das Índias, esbarra acidentalmente em um paraíso tropical. Mas e se essa for a maior mentira já contada sobre a nossa história? Arquivos secretos, mapas impossíveis e descobertas arqueológicas perturbadoras no interior do Brasil apontam para uma verdade muito mais sombria e fascinante. O nosso país não foi descoberto por um erro de cálculo. Ele foi um projeto arquitetado durante séculos. E os verdadeiros donos desse projeto monumental não eram simples reis ou burocratas de Lisboa, mas a ordem militar, religiosa e financeira mais temida e letal da Idade Média, os Cavaleiros Templários. Para entender o verdadeiro mistério da fundação do Brasil, precisamos voltar a uma data que até hoje é sinônimo de azar e maldição em todo o mundo ocidental. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Nesta data sangrenta, o rei da França, Filipe o Belo, e o Papa Clemente V ordenaram a prisão, tortura e execução simultânea de todos os cavaleiros templários na Europa, acusando-os de heresia. Mas o verdadeiro motivo era puro desespero financeiro. Os monges guerreiros haviam se tornado mais ricos e poderosos que os próprios monarcas. No entanto, quando as tropas do rei invadiram a sede principal da ordem em Paris, eles tiveram um choque. O lendário e incalculável tesouro templário havia sumido. Nem uma única moeda de ouro ou relíquia sagrada foi encontrada nos cofres subterrâneos. Mais impressionante do que o ouro desaparecido foi o sumiço da gigantesca frota naval templária que estava ancorada no porto de La Rochelle. Dezenas de navios fortemente armados simplesmente zarparam na calada da noite e evaporaram da história europeia para sempre. Para onde eles fugiram com o tesouro? A história oficial perde o rastro deles aí, mas a arqueologia alternativa e documentos antigos mostram que eles não sumiram. Eles apenas mudaram de nome, de armadura e de país. O refúgio perfeito e seguro foi o Reino de Portugal. O rei português de Diniz recusou-se a caçar e queimar os monges guerreiros. Em vez disso, ele fez um acordo político genial. Abrigou os sobreviventes e sua vasta riqueza, rebatizando-os estrategicamente. Nascia ali, das cinzas dos templários, a sagrada Ordem de Cristo. Não é coincidência que o emblema máximo pintado nas enormes velas das caravelas portuguesas, na era dos descobrimentos, fosse exatamente a Cruz Vermelha Pátia, o símbolo inconfundível dos Cavaleiros Templários originais. Cabral não navegava apenas por Portugal. Ele era um cavaleiro navegando sob a bandeira de uma sociedade secreta. Mas a conexão vai muito além de bandeiras e pinturas em navios. Historiadores independentes, como Rafael Tonon e Loriel Rocha, apontam que a ordem possuía mapas antigos e ultra-secretos do mundo, cópias de documentos arcanos supostamente resgatados durante as cruzadas sob as ruínas do Templo de Salomão, em Jerusalém. Esses pergaminhos secretos já detalhavam a existência de um vasto e rico continente no Atlântico Sul, muito antes de Cristóvão Colombo ou Pedro Álvares Cabral sonharem em içar âncoras. Os ex-templários sabiam exatamente que o Brasil existia e mantiveram essas coordenadas como o maior segredo de Estado de Portugal. O projeto templário visava estabelecer o que eles chamavam de Nova Jerusalém, um santuário global, um lugar imenso e seguro, muito além do alcance das garras da Inquisição, da Igreja de Roma e dos reis gananciosos da velha Europa, onde eles poderiam reconstruir seu império em paz. É aqui que a frágil narrativa acadêmica do descobrimento por acaso entra em colapso total. Há indícios arqueológicos físicos contundentes de que europeus medievais aportaram no litoral e penetraram o interior do Brasil quase 2 séculos antes da expedição oficial de 1500.
Exploradores e pesquisadores têm documentado estranhas marcações talhadas em pedras monolíticas desde o litoral do Nordeste até os rincões mais inóspitos de Minas Gerais e Piauí. Gravuras profundas que não pertencem a nenhuma tribo indígena sul-americana conhecida. O caso mais chocante de todos é o da chamada Caverna Templária. A pesquisadora internacional Kathleen Ball dedicou anos de sua vida investigando abrigos de pedra remotos no Brasil profundo, longe de qualquer rota colonial conhecida, onde encontrou gravações que desafiam a linha do tempo histórica. Esculpidas em baixo relevo na rocha bruta das cavernas, estão cruzes pátias perfeitas, além de símbolos geométricos e maçônicos primordiais, idênticos aos encontrados em ruínas de antigas fortalezas templárias em Portugal, na França e na Terra Santa. A técnica de escultura com ferramentas de metal europeias e o grau severo de erosão nas pedras indicam que essas marcas foram feitas nos séculos XIII ou XIV. Elas definitivamente não são artefatos de jesuítas ou bandeirantes do período colonial. São as assinaturas físicas deixadas pelos primeiros fantasmas da Ordem de Cristo. Mas por que monges guerreiros da Idade Média, habituados aos castelos da Europa, se embrenhariam a pé no coração da sufocante selva e do árido sertão brasileiro? A resposta pode estar na lenda final do tesouro que desapareceu do porto de La Rochelle em 1307. Relíquias sagradas de poder inestimável, como o Santo Graal ou até a Arca da Aliança. Se você fosse a ordem mais perseguida do mundo, guardiã dos objetos mais perigosos e sagrados do cristianismo, você os esconderia no lugar mais secreto do planeta, as entranhas do continente sul-americano recém-mapeado. A presença templária pré-cabralina é a única teoria que explica logicamente o estranho e arrogante Tratado de Tordesilhas de 1494. Por que Portugal ameaçaria ir à guerra contra a Espanha para forçar o limite da linha imaginária divisória do mundo mais para o oeste, garantindo o Brasil em seu território 6 anos antes de saber que havia terra ali? Eles não estavam adivinhando. Eles estavam protegendo um investimento. O infante Dom Henrique, o famoso gênio por trás das navegações portuguesas, também era o grão-mestre da Ordem de Cristo. Ele usou a riqueza, o ouro e a cartografia templária para financiar a escola de Sagres e a expansão marítima. A expedição de Cabral, em 1500, não foi uma viagem de exploração marítima ao acaso, liderada por um capitão desastrado. Foi uma imponente missão militar de tomada de posse. Eles vieram com uma frota de guerra para reivindicar publicamente as terras que os espiões da sua ordem já haviam mapeado e marcado séculos antes. Até mesmo o próprio nome do nosso país carrega um forte eco do folclore medieval esotérico. Muito antes do descobrimento, antigas lendas celtas e irlandesas que circulavam na Europa já falavam de uma ilha mítica e abençoada envolta em névoa no Atlântico, chamada I-Brasil. A justificativa oficial ensinada aos brasileiros de que o nome vem exclusivamente da madeira pau-brasil, devido à sua cor vermelha de brasa, é vista por muitos pesquisadores revisionistas como uma cortina de fumaça linguística conveniente para encobrir a origem esotérica da Terra Prometida, escolhida pelos cavaleiros. As enormes cruzes de pedra fincadas na areia da costa brasileira, como marcos de descobrimento, os chamados padrões, não eram apenas meros avisos geográficos da coroa de Portugal. Eram a declaração espiritual e definitiva de que o território pertencia aos herdeiros exilados do Templo de Salomão. A Academia Tradicional Brasileira e Portuguesa recusa-se violentamente a validar a teoria da presença templária e das viagens secretas antes de 1500, porque aceitar isso destruiria o pedestal acadêmico do descobrimento heróico,
reescrevendo toda a cronologia moderna e colonial do Oceano Atlântico. Mas as rochas gravadas não mentem, e elas não podem ser apagadas dos registros. As cavernas silenciosas do interior do Brasil continuam guardando as evidências de homens usando cotas de malha por baixo do calor sufocante, que caminharam pelo nosso solo muito antes de a história oficial começar. O império militar e financeiro dos Cavaleiros Templários nunca foi destruído pelo fogo das fogueiras da Inquisição. Ele foi salvo pela astúcia, cruzou o Oceano Sombrio em segredo, trocou as pesadas capas brancas por leves caravelas e fundou uma nova e gigantesca civilização nos trópicos. O Brasil não nasceu de um erro de navegação causado pelo vento, nem da sorte de Cabral. Nós nascemos de um juramento de sangue europeu, de mapas cartográficos roubados do Oriente e de um projeto monumental arquitetado para fazer do nosso país a verdadeira Nova Jerusalém. E os seus tesouros mais preciosos podem estar dormindo até hoje sob os nossos pés, apenas esperando a hora certa para serem revelados.